eu já cravei para vocês que ele não permanece no Corinthians se não conquistar o Campeonato Paulista. A questão é, e se uma derrota, por exemplo, né, ocorrer nos pênaltis? Hein? Ramon cai até em pênaltis? Olha só, hoje eu fiz quantas lives? Fiz 11h30 da manhã, participei da Energia 97, tá? Ah, Samir, você antes que alguém pergunte, Samir, você não falou que não ia em lugar nenhum, mas eu não posso recusar um convite que foi feito por intermediação do de Paulo. Energia 97, 11h30. Eu fiz uma primeira live. Almoço Café ao meio-dia, eu fiz a segunda live. UOL, no programa de primeira, né, das 2 às 3, fiz a terceira live. No UOL, né, como âncora lá, apresentador da live do Corinthians no UOL, das 16 às 17, fiz a quarta live. Agora eu estou indo para a quinta live de hoje, fora o blend, né? Por que eu estou falando isso? São 5 lives. Dessas 5 lives, em 2 me fizeram a mesma pergunta. O André Ranieri, né, super educado, um repórter bacana demais. E eu lembro da discussão dele com o Carille, fiquei do lado dele e ele estava certo. Ele me fez uma pergunta que foi a mesma que a Luísa me fez no UOL. Samir, você disse que o Ramon Dias, ó, a pergunta que me fizeram, vai cair se o Corinthians não for campeão paulista. Vai. Se não for, vai. E eu não quero isso, eu quero o Corinthians campeão. Mas e se o Corinthians, por exemplo, perder o título nos pênaltis, ele cai? Vamos supor, tá? Nós estamos falando de possível queda do Ramon. Porque meu amigo, eu não acho o Palmeiras favorito para o confronto. Não acho. Entendeu? Quem sou eu para contrariar o Luizão, centroavante? Ele foi no programa do Craque Neto esses dias e disse que já ele jogou pelos dois, né? Ele pegou o Palmeiras com um time bem melhor e perdeu para o Corinthians, e jogou com o Corinthians com um time bem melhor e perdeu para o Palmeiras. Tá? Aliás, eu inventei uma frase, eu vou divulgar agora, se alguém me copiar, eu vou cobrar os direitos, que clássico não tem favorito. Eu vou falar. Se alguém repetir essa frase por aí, vai ter que me pagar direitos, porque é muita inspiração, né? Clássico é clássico e vice-versa, entendeu? Eu vou cobrar. Então, não tem favorito mesmo, tá? Não tem favorito. Mas vamos supor que o Corinthians perca a final nos pênaltis. Vamos supor que no jogo de ida, né, o Corinthians ele enfrente o Palmeiras e o Palmeiras ganhe com um pênalti igualzinho lá contra o São Paulo do Vitor Roque. Vamos supor que aquele pênalti fosse contra o Corinthians no primeiro jogo. Você perdeu, mas você perdeu de uma maneira suspeita. Aí você vai para o segundo jogo, faz um bom jogo, tal, só que o Everton pega 6 bolas assim, mais umas 2 na trave. Então você jogou bem. E aí você levou a decisão para os pênaltis porque foi, né, você ganhou de 1-0 só, tá? E aí nos pênaltis você perde. Acontece, né? O Ramon cairia, porque o primeiro jogo foi suspeito, o segundo jogo você jogou bem e ganhou. Ele cairia? Eu acredito que sim, tá? Por quê? Porque o que eu apurei no Corinthians é que a avaliação que está sendo feita no Corinthians, tá, é em relação a resultados em mata-mata. Lembrando que o Corinthians, neste ano de 2025, né, vai ter ainda 2 competições de mata-mata para serem disputadas. A grandiosa Sul-Americana, que é do tamanho do Augusto, e a gloriosa Copa do Brasil, que o Coringão já... Olha, eu gosto dessa competição, acho bem bacana a gente ser campeão dela. Então, assim, cara, a avaliação vai ser, de novo no mata-mata. Lembrando que o Palmeiras estaria dando a volta olímpica na Neoquímica Arena, entendeu? Não ia ficar legal. Então, na minha, né, opinião, tá? Na minha opinião, o Corinthians vai demitir o Ramon Dias mesmo assim, tá?
porque o Ramon estaria perdendo a quarta. Uma fonte do Corinthians me falou isso, uma fonte importante. Falou, ele vai ter a quarta chance, né? Vamos ver se dessa vez vai. A quarta chance em mata-mata para conquistar algo. A quarta chance vai ter. Caímos na semifinal, né, da Sul-Americana. Porque você olha o Corinthians na semifinal da Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil, você fala, um título a gente ganha esse ano. Bom, não pode ser. Não, aí ele consegue cair nos dois. Cair nas duas competições. E aí você tem o Barcelona de Guayaquil, que, pô, não dá para comparar o Barcelona com o Corinthians, né? O do Equador, não. E aí você consegue tomar 3-0 no primeiro jogo, poupando o melhor jogador do time. Tá? Você poupou o André Carrillo no jogo mais importante do Corinthians em 2025. Tá certo? É brincadeira. É brincadeira. E aí, meu amigo, não tem como. Então, eu acredito, tá? Eu acredito que ele vai cair mesmo assim. Nomes: Tite, nome de Augusto Melo. Não sei se ele vai aceitar. Se o Ramon cair, não sei se ele aceita, mas é o nome do Augusto. Renato Gaúcho é o nome do braço direito do Augusto. Luiz Castro. Luiz Castro tem um problema, tá? Todos no Corinthians gostam dele. Só que ele é o mais caro de todos. Ele é mais caro que o Renato, mais caro que o Tite, mais caro que qualquer técnico, que o Sampaoli. Ele cobra um salário alto, tá? Um salário altíssimo. É mais de 2 milhões por mês. E tem uma coisa, que quando o Corinthians negociou com ele no ano passado, ele pediu 50 milhões de euros em contratações. Senão ele não fechava, tá? O Luiz Castro tem usado isso de estratégia para montar um time com reforços dele. Ele pede o salário, pede luvas e pede 50 milhões em contratações. Tem que estar no contrato. E aí o Corinthians não conseguiu atender isso. Mas é um nome que agrada muito, tá? Isso é uma informação importante para vocês, né? Os nomes vão se aumentando. Teve um que eu não vou nem falar. Tá? Mas vou parar nesses daí, entendeu? Vou parar nesses. Então, enfim, eu tô falando, né, malandro, na visão do Corinthians, tá? Cara é ficar para trás também. Eu não acho 2 milhões para um técnico caro, entendeu? A questão é a questão é a cláusula de reforços. 2 milhões, pô. O Ramon Dias deve ganhar quanto hoje? Eu tinha o salário do Ramon, né? Vou ter que caçar nos meus vídeos aí. Eu preciso anotar no bloquinho de notas salários, né? Ser mais organizado, para quando vocês perguntarem, eu ir lá. Que eu que dou os salários todos, né? De todo mundo. Então, assim, são pessoas que são nomes aí que estão sendo 1.600.000, então 2 milhões não é muito. Só que acho que é mais do que 2 milhões, é quase 3, né? Não é? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque Garro está confirmado entre os titulares. A gente vai falar também sobre os temores do Allianz Parque e como o Timão pode surpreender e, claro, a provável escalação. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Enfim, o mistério aparentemente foi resolvido, porque o Corinthians divulgou informações, fotos, imagens do último dia de trabalho, né, neste sábado, quando o técnico Ramon Dias levou os seus jogadores a campo e lá estava Rodrigo Garro trabalhando com bola, ou seja, participando da atividade. A gente sabe que ele tem sentido dores no joelho, está sofrendo infiltrações, né, passando por infiltrações, melhor dizendo, para poder suportar as dores que têm ocorrido, só que a gente está num momento, diferente. Nós estamos falando de uma final de Paulista que o clube não chegava há 5 anos. Com a possibilidade de ganhar um título que não vem a 6, com a possibilidade de interromper um tetracampeonato do rival e com tudo que envolve esse primeiro derby, esses 2 derbys aí na grande decisão do Paulistão. Então, é o seguinte, nessa hora, não tem jeito, vai todo mundo
para campo, para o sacrifício, como ele fez, inclusive, no jogo contra o Barcelona, em que talvez, numa condição normal, ele não tivesse jogado ou ficasse para segundo tempo, mas como o Corinthians precisava de Rodrigo Garro, ele foi para campo. Teve uns dias de trabalho, né, dentro de uma cautela do departamento médico, né, segura ele um pouco num dia, no outro trabalha um pouco mais forte. Tem a questão do medicamento que acaba sendo utilizado, né, para que ele consiga suportar essas dores. Agora, depois desse jogo de domingo, do jogo desse domingo, tem 11 dias aí para o Rodrigo Garro poder descansar, recuperar, trabalhar melhor e aí estar a pleno para a grande decisão no dia 27. Então, assim, nesse primeiro jogo, não tem como, né, gente? Você precisa ter os seus melhores jogadores. Então, Rodrigo Garro estará em campo e ele é fundamental. Quando o Garro está no seu nível, está com a possibilidade de assistir os seus companheiros, especialmente os homens do ataque, a gente sabe como o Corinthians funciona diferente. Então, até porque não tem o Coronado está machucado, você conseguiria jogar com o Memphis recuado e o Romero espetado, mas não é a mesma coisa, até porque o Memphis também está devendo, né, nesse sentido. E a gente sabe, o melhor momento do trio ofensivo ocorreu ano passado com Garro na armação, Memphis e Yuri no ataque. Isso deve acontecer. A única alteração, na verdade, de tudo que a gente tem visto aí sobre escalações, e às vezes o Ramon dá uma inventada e tal, né? É justamente o Angileri na lateral esquerda. E convenhamos que é um grandioso acréscimo. Estamos falando de um lateral que resolve todos os problemas da lateral esquerda do Corinthians. Assim, a diferença é absurda em relação aos outros dois. Então, o Angileri ali resolve alguns problemas. No lado direito, o Mateuzinho até acho que voltou a crescer. Depois de ter começado um pouco oscilante, ele termina o ano bem, começa o ano como alguns jogadores, acho que o Corinthians como um todo, né? Por muitas trocas, preservações, né? E até algumas invenções no esquema tático, o Ramon também não favoreceu tanto assim o seu time, né? o seu elenco. O Mateuzinho acho que agora começou a recuperar o seu bom futebol. Ele não é um craque, ele não é uma afirmação, ele não é um cara que você possa entender como uma solução definitiva, mas se ele jogar o que jogou no ano passado, eu acho que ele cumpre bem. E é um cara que se doa, né? Eu acho que o Corinthians hoje precisa disso. Claro que a questão técnica ela é preponderante, mas precisa também de jogadores que entendam o valor de uma final, o valor de vestir a camisa do Corinthians e representar o clube dentro de campo. Acho que é isso que é o primeiro ponto, né? E o Mateuzinho faz isso, a gente sabe disso. Então as laterais estão resolvidas. A dupla de zaga, né? Acho que o Félix Torres conquistou no campo a titularidade esse ano, o que é uma pena, né? Porque o André Ramalho terminou muito bem o ano, mas não dá para hoje tirar o Félix Torres e o Gustavo Henrique. Acho que os dois formam ali a melhor dupla de zaga que o Corinthians teve no ano. Acho uma pena que o João Pedro Choca tenha sido um pouco arquivado depois do pênalti que ele cometeu lá em Guayaquil contra o Barcelona, né? Ele chega atrasado na jogada, mas ele também teve bons momentos na temporada, só que depois daquilo meio que foi arquivado, né? Acho uma pena, mas a dupla de zaga está mantida com o Félix Torres e o Gustavo Henrique. No meio de campo, Ranieri abrindo o meio-campo, né? Um cara que deu um esteio, né? Um pilar importante para essa defesa, que precisava, né, ter uma proteção. Na direita, o José Martínez e na esquerda, o André Carrillo. O Carrillo joga melhor na direita, se sente melhor na direita, mas para o Martínez poder jogar do lado direito onde ele se sente melhor, a formatação tática é essa. Muitas vezes eles alternam, tá? E na ponta do losango, Rodrigo Garro. Ataque com Memphis Depay e Yuri Alberto. Gente, o Palmeiras ele tem um jeito de jogar que até se modificou durante o campeonato, porque o Abel Ferreira também preservou vários jogadores, ele sentiu muitos desfalques, ainda tem, né, o Gustavo Gomes, tem jogadores que acabaram saindo do clube, né, o Dudu, o Zé Rafael, o Vitor Reis, né, na defesa, mas aí ele fixa esse Mikael muito bom ao lado do Murilo. Ele tem o Vitor Roque, que tem um jogo só com o Palmeiras e tem um pênalti bem cavado, mas assim, é o pênalti que ele sofre, que é o que dá a vitória ao Palmeiras. O Rafael Veiga voltando a jogar bem, e eu acho que esse é o pulo do gato. O Emiliano Martínez, que foi um cara que chegou abrindo o meio-campo do Palmeiras, é um mordedor, é um cara que ocupa todos os espaços ali no meio. Então esse cara marca e faz o time jogar. Da mesma maneira, Richard Rios, que marca e joga. Então, por isso que eu entendo a escalação com esses três, Ranieri, Martínez e Carrillo. Porque vai ser um duelo tático fantástico no meio, quando você considera todos esses jogadores. E o Rafael Veiga, né, gente? Se você não colar alguém no Rafael Veiga, esse cara, ele finaliza, e o Veiga começou o ano fisicamente abaixo.
Ele não estava conseguindo corresponder. Chega nessa reta final, ele é um cara extremamente decisivo. Ele faz gol em quase todas as finais que ele disputou pelo Palmeiras. Então, se deixar ele finalizar, se deixar ele armar o jogo, então precisa ter alguém na cola dele. Aí você tem Emi Martinez, Richard Rios e Rafael Veiga. É onde é o coração do Palmeiras, desse time do Palmeiras. São esses 3 jogadores. Claro que ainda você tem Estevão, Facundo Torres e o Vitor Roque. E aí, as laterais do Corinthians precisam ter muita atenção. Porque o Estevão vai cair na do Fabrício Angelelli. Então ele vai ter que ficar um pouco mais. O Gustavo Henrique, o Fabrício a gente sabe que ele apoia bem para cruzar e tal. Só que o Gustavo Henrique ali pelo lado esquerdo, ele não é um zagueiro muito rápido. Então, ou o Ranieri, ou ele vai ter que inverter o Martinez para cair por ali. Porque se deixar o Estevão no mano a mano, né, vocês sabem o que pode acontecer. Tem o Facundo Torres pelo lado esquerdo é ofensivo, né, e aí vai pegar o Mateuzinho, e tem o Vitor Roque com muita mobilidade. Eu tô com medo de que por conta disso, o Ramon invente um 3 zagueiros. Eu acho que não, acho que é o time que eu dei para vocês. Mas eu tenho medo de que ele, não, vou tentar segurar esse primeiro jogo, monte 3 zagueiros, e aí você vai sofrer com entrosamento, você vai sofrer porque o Palmeiras vai empurrar o Corinthians para o seu campo e não vai conseguir conter os avanços desses pontas, porque aí você fixa 3 jogadores ali, ok, você faz uma linha de 5 baixando os laterais, mas não adianta, você vai abrir espaço à frente da defesa, como aconteceu contra o Barcelona, que o Ramon não invente, porque esses jogos eles também são determinantes para a permanência dele. Então, ele vai precisar fazer um feijão com arroz bem bonitinho, mesmo que ele perca o título, porque se ele inventar e acabar tomando uma chapuletada, ele pode ser que nem treine o time na volta. Então, assim, tô com medo porque o Ramon gosta de inventar. Mantém o mesmo sistema que ganhou do Santos. Eu sei que o jogo é fora, eu sei que o jogo é no Allianz, mas o Ramon me dá calafrios, assim, quando ele daqui a pouco pode pensar, porque é difícil realmente você conter esse time do Palmeiras. O Palmeiras joga em casa, acho que vai imprimir uma blitz nos primeiros 15, 20 minutos, mas assim, vamos lá. Vamos ao exemplo da semifinal no jogo contra o São Paulo. O que definiu o jogo foi um pênalti, tá, gente? Um pênalti que não aconteceu. O São Paulo amarrou bem o Palmeiras. O São Paulo jogou bem. E o São Paulo joga no sistema de 3 zagueiros, né? Por isso é o meu medo. Só que o Corinthians, acho que com 3 volantes, consegue ter mais sustentação do que se botar 3 zagueiros. Acho que a coisa não funciona. Até porque o Ranieri baixa para ser esse terceiro zagueiro se for preciso. Então, não inventa, Ramon. O Zubeldia conseguiu amarrar o Palmeiras. Aliás, nos 2 jogos do Allianz, né? Tanto o 0-0 quanto esse da semifinal. E aí o jogo acabou decidido do jeito que vocês viram, né? Por conta da arbitragem. Então, eu acho que dá para pegar como exemplo, não no sistema tático, mas como o São Paulo conseguiu amarrar o Palmeiras naquele jogo. Porque, gente, se for 1-0, o Corinthians volta para decidir em casa com um gol de diferença para tirar. Se for um empate, se o Corinthians conseguir um 0-0, 1-1, sei lá, maravilhoso. O Corinthians tem a vantagem de uma vitória simples se sagrar campeão paulista. Então, esse primeiro jogo, ele diz muito. Eu sei que a grande decisão é no jogo da volta, mas esse jogo de ida, ele é fundamental. O Palmeiras vai tentar fazer sua vantagem. Sabe que o que o Barcelona de Guayaquil fez foi fundamental. Você aplica uma vantagem de 3, 4 gols, não busca, gente, não busca. É muito difícil para reverter. E o Palmeiras sabe disso. Só que ao mesmo tempo, o Palmeiras vai ter que se expor, porque ele vai jogar em casa. Então, é um problema do elenco do Corinthians, né, não ter jogadores de escape de velocidade. Ele tem jogadores de drible, né, como o Romero, como o Thales Magno, mas não tem o jogador da velocidade para explorar contra-ataque. Então, o Corinthians vai ter que ser muito inteligente para jogar contra um Palmeiras que está com a responsabilidade de jogar em casa e fazer o resultado, e o Corinthians nesse primeiro jogo de buscar amarrar o confronto, mas claro, né, daqui a pouco, se tiver oportunidade, tem que vencer a partida mesmo, né, porque aí se torna a sua situação ainda mais fácil. O primeiro derby do ano, lá no Allianz Parque, ele foi o 1-1, mas ele foi muito diferente do que foi o placar, né, vocês vão lembrar. Só não foi 2-1 para o Palmeiras, porque o Estevão desperdiçou a penalidade e o Hugo Souza fez uma defesaça no último minuto num pênalti. O Corinthians acha um gol numa roubada de bola do Memphis e um gol do Yuri Alberto, porque de resto só deu Palmeiras. Será que o cenário vai se manter?
Bom, se o placar for o mesmo, tudo bem, mas não dá para contar sempre com a sorte, né? De que o Hugo vai pegar um pênalti, de que a bola vai bater na trave, de que o Hugo vai fazer defesas e tal. Então, assim, todo risco é possível. A vantagem do Corinthians nesse sentido é que o Palmeiras não vem jogando tão bem quanto poderia. Mas estamos falando de uma decisão, onde o Palmeiras é sempre muito forte, onde o Abel Ferreira consegue entrar na mente desses jogadores e tem muita gente querendo mostrar serviço. O Emi Martínez, que recém chegou, o próprio Vitor Roque, o Facundo Torres, o Estevão está se despedindo do Palmeiras e é a última chance dele de ser campeão pelo clube. Então ele vai querer deixar esse título, essa taça, antes de se transferir para o Chelsea. Então assim, gente, tem muita coisa envolvida. Vamos lá, vamos ver o que acontece nesse primeiro jogo com a arbitragem de Rafael Claus, 6h30 da tarde, no Allianz Parque, a primeira decisão. Que loucura, hein? O que vocês acham que vai acontecer? Eu, de verdade, tá? É palpite, gente, palpite. Os caras me massacram por palpite. Nossa, você palpitou contra o Corinthians e tal. É palpite, tá, gente? Não quer dizer que eu vou acertar. Depois do jogo tem live aqui. Mas eu acho que o Palmeiras ganha esse primeiro jogo, por 2-1.